Deus é muito bom. Abra sua Bíblia no Salmo 37. Eu ia ler só os versículos 3 e 5, mas eu vou ler do princípio, só para trazer o contexto. O contexto do Salmo. Eu acho muito importante a gente ver o contexto daquilo que foi escrito. O Salmo 37, ele começa assim: não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Confie no Senhor e faça o bem, habite na terra, alimente-se da verdade, agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Amém? Amém. Eu creio que esse foi um dos primeiros versículos com que eu entrei em contato na Bíblia. Antes de ter uma Bíblia, esse era um versículo que eu já lia, porque alguém me entregou. E ele tem muitas verdades importantes para nós. Abaixe sua cabeça, feche teus olhos. Pai querido, vem falar conosco. Hoje é uma manhã muito especial, Senhor. É uma manhã que nós ouvimos a Tua Palavra, onde nós nos examinamos e abrimos o coração para aquilo que o Senhor quer realizar na vida de cada um de nós. Aquilo que o Senhor quer abençoar a vida de cada um de nós. Então, Pai, que a Tua Palavra possa fluir com liberdade e abençoar as nossas vidas. E ao participarmos da mesa, que o enfermo seja curado. Que aquele que chegou confuso já saia com uma direção do que é que vai fazer. Que aquele que chegou triste, abatido, saia com uma nova alegria e esperança na sua vida. Nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. É uma música que a gente canta, que é o Salmo 139. Cadê a Rosa? Você está aí? Foi da aula. Como é que é o Salmo 139? Canta aí, papo. Você daí de trás. Como é que é, hein? Sonda-me, Senhor, e me conhece. O que mais? Uma salva de palmas para vocês. Esse é um salmo que a gente gosta muito, queridos, e que a gente lê muito. E esse é um salmo, queridos, que diz que nós ainda dentro do ventre da nossa mãe, nós ainda éramos substância informe. Deus já tinha um caminho para nós. E esse Salmo 139, se você ler, ele repete isso 3 vezes. Que Deus tem um caminho. Você ainda, a gente nem entende que os dias da gente já estavam escritos. As bênçãos que Deus já tinha para nós, os projetos que Deus já tinha para nós, os planos que Deus já tinha para nós, desde o ventre da nossa mãe já existiam. Amém? Ele repete isso. Hoje, no meio do que você está vivendo, do que você está enfrentando, meu irmão, Deus já tem um caminho para você. Deus já tem uma solução para você. Deus já tem um livramento para você. Deus já tem uma provisão, que você está aí preocupado. Deus já tem essa provisão para você. Isso já está no coração de Deus. O grande problema é, querido, que na vida a gente esbarra com muita coisa.
a gente esbarra com muita adversidade, a gente esbarra com muito impedimento, a gente esbarra com muitas barreiras, a gente esbarra com uma porção de coisas. E essas coisas, vamos dizer assim, elas nos tiram do caminho que Deus tem para nós. Amém, querido? Amém. Essas coisas, né? Você vê aqui, ele fala que a vida, querido, a gente esbarra com muitos malfeitores. Pessoas que têm intenções más contra você, contra a sua casa, contra a sua família. A gente passa por isso na vida. E quando essas coisas acontecem, nós muitas vezes perdemos esse caminho. Mas peraí, Deus tem um caminho para mim. Deus tem um caminho para minha casa. Deus tem um caminho para minha família. Deus tem um caminho para esse filho que te preocupa tanto. Amém, querido? Ele tem um caminho. E Jesus disse: eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Amém, queridos? Então, a vida que hoje a gente tem por causa de Jesus. Porque Ele é o caminho. Ele é o caminho do arrependimento, Ele é o caminho da salvação, Ele é o caminho da conversão, Ele é o caminho do conserto, Ele é o caminho para a gente voltar para Deus. Ele é o caminho da obediência, Ele é o caminho da submissão, Ele é o caminho da cura, Ele é o caminho da restauração, Ele é o caminho da libertação, Ele é o caminho de todas as bênçãos de Deus. O problema é, querido, que os obstáculos nos tiram desse caminho, nos tiram até de Jesus, nos afastam de Jesus, nos tiram da ajuda do Espírito Santo que está ao nosso lado para nos ajudar. Amém? Presta atenção, querido. Presta atenção. Em geral, quando um problema aparece no caminho, a gente tem duas reações básicas. Quem aqui de vez em quando aparece um problema? Um devorador aparece. Um malfeitor ou malfeitora aparece no teu caminho. A gente tem duas reações, querido. Uma é de revolta, raiva, ira. Nos revoltando, querido. Não concordo. Não aceito. A gente fica rebelde, fica contra Deus, fica contra pessoas, fica contra uma porção de coisa. Essa é uma reação que nós tomamos. Mas tem uma outra reação que a gente também toma. Porque isso é todo mundo aqui, tá? Ninguém? Todo mundo aqui. Não vem dizer que você é essa santa que você é, não. Porque tem hora que quando tu fica irada... É isso mesmo. Mas às vezes, querido, a gente reage ao contrário. A gente se deprime. A gente desanima. A gente quer desistir. A gente fica para baixo. A gente quer morrer. É uma injustiça. Eu sou uma vítima. Por que comigo dá tudo errado? Presta atenção, querido, que sempre que os obstáculos aparecem, ou a gente vai para vou quebrar tudo, vou fazer isso, agora é comigo, agora eu resolvo, agora eu faço, ou a gente vai para baixo. Desanima, deprime, igreja coisa nenhuma, oração nada, não quero saber nada. Amém, querido? Amém. A gente tem, eu volto a dizer, querido, quando uma coisa, um obstáculo vem, você tem dois caminhos. Ou você se revolta e quer brigar com aquilo, ou então você se deprime, se entrega, afunda, sucumba. Por exemplo, dá exemplo da palavra de Deus, querido. Davi, quando ele pediu para passar pelas terras de Nabal, e Davi já tinha feito uma opção de coisa para Nabal, ele pensou que Nabal tivesse consideração com ele, deixasse ele e seus soldados passarem por lá,
E Nabal disse que aqui ninguém pisa, aqui ninguém passa. Diz que Davi imediatamente pegou a espada e arranjou mais 400 com a espada na mão também. Quem é que aqui, querido, quando uma coisa acontece, a tua vontade é pegar a espada? Amém, querido? Ele pegou a espada. Pedro, discípulo de Jesus, quando os soldados vieram para prender Jesus, o que Pedro pegou? A espada. Vou resolver isso na espada. Arrancou a orelha do soldado. Amém, querido? Exemplos que a gente tem na Bíblia. Já tem outros que são contrários, querido. Elias, quando se viu perseguido por Jezabel, com ameaça de morte, o que ele fez? Se encavernou, se deprimiu e pediu a morte. Agar, quando se viu perseguida por Sarai, porque Sarai criou um problema e ela teve um filho, e aí mas ela era tão perseguida dentro de casa que ela pegou o filho e foi para o deserto para morrer. Está lá na Bíblia. Eu vou para o deserto, né, para morrer. Mas veja só, queridos, tanto com Davi, que estava com a espada, tanto com Pedro, tanto com Davi, né, tanto com Elias, tanto com Agar, Deus interferiu e mudou o rumo dessas histórias. Amém, querido? Amém. Né? Todos eles são exemplos para nós. Veja só, querido, eu estou lembrando Elias, Davi, Pedro, Agar, todos eles foram exemplo de pessoas que um momento eles perderam o caminho, eles perderam a direção, e eles tiveram que se arrepender e voltar para o caminho. Exatamente isso. Abigail chegou lá: Davi, tu não vai fazer essa besteira. Tem mulher que é bênção, né, querido? Ela tira a espada da mão do homem. Tem mulher que bota a espada, vai lá e mata. Meu Deus, isso aí. Não é? Elias, Deus foi ao encontro de Elias. Fazes aqui, Elias. Volta ao teu caminho. Vai fazer o que eu te chamei para fazer. Agar, da mesma coisa. Agar, volta e se submete à tua senhora. Então todos eles tiveram que voltar ao caminho, querido, para que o propósito de Deus se cumprisse. Nós falamos aqui, querido, Jó também teve que se voltar, se arrepender, para que o propósito dele se cumprisse, Deus lhe desse o dobro de tudo que ele tinha. O filho pródigo, uma parábola que também fala de um filho que um dia ficou cheio: não, agora sou eu que mando, não sei o quê. Aí teve que passar pelo que passou para voltar para o caminho do Senhor. Então, queridos, esse salmo aqui, ele é muito importante para nós. Davi aqui, queridos, ele já tinha idade. Não é o Davi que pegou a espada para acabar com Nabal, não. Ele aqui, está aí, você procura aí, está aí. Eu já fui moço, hoje sou velho e nunca vi o justo mendigar o pão. Está aí nesse salmo, querido. Então, Davi aqui, querido, ele já tinha uma idade avançada. O que a idade traz para uma pessoa, querido? Graças a Deus, sabedoria. Eu pensei que alguém ia dizer: dor, doença. A idade, queridos, ela traz sabedoria. Ela traz experiência. Então, nós hoje que temos idade, em vez de reclamar, quanta coisa que você já aprendeu, quanta experiência que você já passou. Então esse Salmo 37 é conhecido como o Salmo da sabedoria de Davi. E presta atenção que ele é dirigido para aqueles que, como ele, no passado, que tinha pego a espada. Esse salmo é dirigido para aquelas pessoas que queriam resolver as coisas com ira, com raiva, com revolta, com espada. Você conhece alguém assim, querido? Que quando quer resolver, ele quer resolver. Eu vou lá agora resolver isso.
com raiva, com ira, com revolta. Vê que ele está falando, não se irritem com os malfeitores, né? A vida deles é breve. Ele está falando, está dirigido para essas pessoas que, como ele, que Davi foi um homem que ele resolvia muita coisa na espada. E aqui é o contexto, querido. Qual é o contexto aqui? É que os malfeitores ao redor dos justos estavam se dando bem. Os ladrões estavam prosperando. Os que faziam tudo errado estavam se dando bem na vida. E você que é justo, que busca a Deus, que ora a Deus, que vai à igreja, que dá dízimo, dá oferta, olha para a tua vida e de repente não vê na tua vida o que vê lá na vida dos outros, que não vale nada. Nessa hora o que é que a gente tem, querido? Ninguém, né? Tem misericórdia, tem compaixão, não tem nada, meu irmão. Da inveja, da raiva, da ira. Aí, querido, é aquele negócio, ou eu vou, pego a espada e quero acabar com essas pessoas, ou eu me deprimo. Eu sou um azarado mesmo. Eu sou um infeliz mesmo. Tudo que eu fiz deu errado. Eu não fiz nada de bom na vida. Eu tenho mais é que morrer. Estou falando bobagem aqui, minha gente. Nada dá certo na minha vida. Não vou mais me arriscar a nada. Por tudo que eu arrisquei, eu quebrei a cara. Entendeu, querido? Ou a gente vai para mais vou pegar a espada, vou brigar, vou fazer isso, vou resolver isso. Ou a gente vai para menos. A gente vai para a depressão, vai para o desânimo, vai para a desistência. Quer saber de botar pé em igreja? Vocês estão aí, minha gente? Amém. Presta atenção, querido, que eu estou falando isso, querido, mas às vezes, ninguém aqui é diferente, querido. Às vezes, eu tenho raiva. Quem tem coragem de dizer que às vezes você tem raiva? Amém? Tem horas que a gente tem raiva. E tem hora que a gente fica para baixo, fica derrubado, fica desanimado. Esse é o ser humano. Amém? Fala para o teu irmão, meu irmão, você é um ser humano, graças a Deus. Fala para o seu irmão, você é normal, meu irmão. Você é normal. Amém, querido? Então é engraçado, queridos, que Davi está pensando nessas pessoas, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas ele também era um homem de sangue. Ele era um homem de guerra. Então ele era um paradoxo, vamos dizer assim. Então ele aqui está se dirigindo essa palavra, porque sempre vai aparecer um malfeitor no teu caminho. Você vai ver injustiça bem perto de você. Você vai passar por situações que teu queixo vai cair. Como é que fulano fez isso? Entendeu? E aí nessas horas, querido, ou a gente explode para fora. Explode como? Raiva, ódio, ira. Ou então a gente implode. Vai para dentro. Depressão, desânimo, cama. Não sai da cama. Não consigo me levantar. Certa ocasião alguém ligou, pastor, está na cama, não sai, não sei. Eu digo, meu irmão, pega um balde d'água e joga. Acorda, desperta. Amém, querido? Amém. Agora aqui, querido, tanto quando eu explodo, quando eu tenho raiva, pego na espada, tanto quando eu engulo sapo. Quem aqui de vez em quando engole sapo? Você engole sapo, né?
e implode por dentro, né? Tanto quanto eu faço uma coisa ou outra, querido, eu saio do caminho. Eu saio do caminho de Jesus. Eu entristeço o Espírito Santo. Eu apago o Espírito Santo. Eu frustro os planos de Deus. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Mas quando eu reajo diante das circunstâncias, o contrário do que Ele espera que eu reajo com raiva, com ira, com ódio, com espada, querendo brigar. Ou então eu reajo, acabou, desisti, chegou, já deu. Tanto como com o outro, querido. Eu saio do caminho. E saindo do caminho, querido, qualquer caminho vai servir. Você fica ao léu. Mas você tem um Senhor, tem um Salvador. Tem Jesus como teu Senhor e Salvador. Fala para o teu irmão, Jesus é o teu caminho. Jesus é a tua âncora. Jesus é o teu leme. Jesus é a tua rocha. Jesus é a tua fortaleza. Amém? Pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Então, queridos, tanto quando a gente vai para um lado ou vai para o outro, a gente precisa voltar para o caminho, a gente precisa voltar para Deus. E Davi, aqui nessa sabedoria que ele já tinha adquirido com a idade, com tudo que ele já tinha vivido, né, ele pede várias coisas. Esse salmo é um salmo que Deus fala pedindo várias coisas. E eu simplifiquei aqui, né? Primeiro ele desafia a cada um de nós hoje, nessa manhã, independente do que a gente está vivendo. Talvez você veja injustiça, talvez você tenha malfeitores, talvez você tenha gente agindo contra você, né? A primeira coisa que Jesus pede para a gente é: confia no Senhor. Amém? Amém? Faze o bem e não o mal. Amém. Não entra na pilha daqueles que te provocam. Amém. Daqueles que te criticam, daqueles que te perseguem, daqueles que te atacam, daqueles que te... Não entra nessa, porque essa tira você do caminho. Amém? Ele desafia a gente a confiar no Senhor, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Ele pede mais: entrega o teu caminho, esse caminho que está difícil, esse caminho que você não vê saída, esse caminho que você não vê solução, porque tem malfeitores no meio dele, tem injustiça no meio dele, tem coisas querendo atrapalhar. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia no Senhor e o mais Ele fará. Amém. Não resolva isso na espada, não resolva isso na raiva, não resolva isso se deprimido, não resolva isso desistindo, querendo morrer. Se arrependam. Amém. De outra forma, querido, o que Davi estava chamando essas pessoas iradas? Tem alguém aqui hoje irado? Não. Ninguém. Obrigado, meu irmão. Né? Olhando por fora, olha por fora para o teu irmão, ele tem cara de que está irado? É um santo homem, né? É uma santa mulher. Vai conhecer ele lá em casa. Amém, querido? Que Jesus está falando, o que Davi está falando para a gente, querido, se arrependam. Voltem para Deus. Voltem para o caminho. Deus tem um caminho para você. Deus tem um caminho de bênção. Deus tem um caminho de restauração. E esse salmo é um salmo que diz que de Deus a gente não foge. Meu irmão, não há o que você faça que de Deus a gente não foge. Se a gente vai para o monte, Ele vai atrás. Se a gente vai para o abismo, Ele vai atrás. Se a gente desiste, Ele vai atrás. Se a gente desanima, Ele vai atrás. Se a gente pega a espada, Ele vai atrás da gente. Deus não desiste de nós, porque Ele tem um plano, Ele tem um caminho, Ele tem uma saída, Ele tem uma solução, Ele tem como resolver aquilo que você não consegue resolver. Amém? Amém. Já estou encerrando. Então, se nós queremos, querido, porque a gente tem falado nos últimos domingos sobre isso, restauração, recomeço, reconciliação, avivamento.
Ah, Deus, tudo que eu quero é uma nova oportunidade. Me dá uma nova chance, Senhor. Me dá uma nova oportunidade. Tem gente aí orando isso, querido. Vindo aqui para o culto de segunda-feira, vindo para o culto de quarta-feira e pedindo, Senhor, eu só quero uma nova oportunidade. Ninguém disse amém. 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 Se a gente quer ver Deus satisfazer os desejos do nosso coração, porque, né, agrada-lhe do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Eu fui ler, queridos, para ver o que era mais ao pé da letra, que diz assim: agrada-te do Senhor e Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Faça essa pergunta para você, querido. O que o meu coração deseja? Ninguém sabe, querido. Só você. O que o meu coração deseja? Seja o que for que o nosso coração deseje, querido, Deus tem a provisão. Amém. Deus tem a solução. Amém. Deus tem o caminho que eu preciso para Ele agir na minha vida, na minha família, na vida financeira, profissional, ministerial. Amém? Então a pergunta do Espírito Santo, já estou terminando? A pergunta do Espírito Santo, porque a gente hoje veio aqui para se examinar. Culto de Santa Ceia, querido, é um culto que a gente se examina. A gente ouve a palavra e antes de participar da mesa a gente se examina e aplica ela. Uma pergunta é, queridos, a pergunta do Espírito Santo: como é que eu tenho lidado com os obstáculos que aparecem no meu caminho? Como é que eu tenho lidado com as adversidades? Quando um malfeitor fica na minha frente, como é que eu tenho lidado quando me fazem o mal? Embora eu quero o bem. Como é que eu tenho lidado? Quando as coisas não saem como eu queria. Quando eu sou surpreendido por uma coisa. Como é que eu tenho que lidar, meu querido? Porque se eu tenho pegado a espada, querido, explodido, eu tenho que me arrepender e voltar para o caminho. Se por outro lado eu me deprimo, me fecho dentro de casa, vou para a cama, não quero mais saber de Deus, eu também tenho que me arrepender e voltar para o caminho de Deus. Amém? O Salmo 18 diz que o caminho de Deus é perfeito. Dá uma sacudida no teu irmão. Deus tem um caminho para você que é perfeito. É que nem a vontade dele é boa, é agradável e perfeita. Você não enxerga, você não vê, você não vê como, mas Deus tem um caminho para você que é perfeito. Amém, querido? Então a gente tem que fazer como Davi fez. Davi se arrependeu, Elias se arrependeu, Tomé se arrependeu, Jó se arrependeu, Pedro se arrependeu, né? E voltaram para o caminho do Senhor. Então, queridos, essa manhã a gente pode dizer que é uma manhã para a gente voltar para o caminho do Senhor. Porque a vida nos surpreende, queridos, com muitas coisas que nos dá raiva, dá ira. A gente fica muito mal, fala coisas que depois se arrepende. Por outro lado, a vida também traz muitas coisas que derrubam a gente, botam a gente de cama, literalmente. Você até adoece.
Tanto você explodindo, como você implodindo. Qual é a solução, querido? Voltar para o Senhor. Amém. Davi, na sua idade, queridos, nós que temos mais idade aqui, a gente às vezes vê filho tomando atitude, e a gente, meu filho, não vá por aí, isso não vai ter caminho para você, isso não vai ter solução. E o filho não entende, queridos, bate de frente com você, não é? Eu entrava na farmácia, aí entra uma mãe com uma filha. Você quer que a mãe falando para a filha, você quer que eu aceite as coisas como você quer, mas você também tem que aceitar as coisas como eu quero. Você está pedindo respeito ao que você pensa e você não respeita o que eu penso. Choque de quê, querido? Gerações. Amém, querido? Amém. Eu estou falando de coisa que ninguém vive aqui, né? Ninguém sabe o que é. Então, querido, essa é uma manhã da gente voltar para o Senhor. Né? A ceia do Senhor é um memorial. A gente está aqui para lembrar a obra perfeita e completa que Jesus fez na cruz do Calvário. Mas também é uma oportunidade para a gente voltar para o caminho. Voltar para Jesus. Se acertar com Deus, se consertar com Deus. Amém? E como é que a gente faz isso, querido? Se arrependendo. Se reconciliando com Deus, se consertando com Deus, deixando de fazer o que fazia. Meu irmão, dá um fim nessa espada aí, tá? Dá um fim nessa espada. Embainha a tua espada. Sai dessa depressão. Sabia que essa depressão já me cansou? Né, querido? Porque você às vezes convive com pessoas. Sai desse desânimo. Sai desse chororô. Às vezes é a gente que não se aguenta mais. Quem aqui às vezes, eu não me aguento mais. Porque às vezes eu não reclamo para fora, mas reclamo para dentro. Então tem hora de... Já deu, tá? Diga para o teu irmão, meu irmão, espada, já deu. Desânimo, diz para o teu irmão, já deu, meu irmão. Ir para debaixo da cama, já deu. Confia no Senhor. Amém. Entrega o teu caminho ao Senhor. Espera nele. Depois ele diz para você até descansar nele. Entrega esse problema a ele e descansa. Que o mais ele fará. Uma salva de palmas ao Senhor. Então vamos aplicar essa palavra hoje, queridos, para a nossa vida. Só você sabe o que você tem enfrentado, querido. Você sabe os malfeitores que você tem visto, a injustiça que fazem com você. E tem horas que você cai para um lado de ira, de raiva, de ódio, de pegar a espada. Tem horas que você desanima, se abate. Não quero mais ir nem à igreja. Não quero mais nem continuar nada. Quero largar tudo. Queridos, quando a gente faz uma escolha para lá ou para cá, a gente está agindo mais em cima da nossa vontade própria, do nosso orgulho ferido, e não segundo a vontade de Deus. E Ele hoje, volta, meu filho, volta para o meu caminho, volta para mim. Não resolva as coisas com espada. Depressão não resolve, só piora as coisas. Depressão que eu digo, querido, desânimo, abatimento, né? E volta para o Senhor, que o Senhor tem a solução. Amém? Nós vamos distribuir os elementos, você vai receber e você vai aguardar. Juntos nós vamos orar e vamos participar. Essa é uma manhã, querido, da gente voltar para o Senhor.
É uma manhã para a gente se consertar com Deus. É uma manhã para a gente se reconciliar com Deus. É uma manhã para a gente deixar de brigar com Deus e com pessoas. Porque a gente briga com Deus e briga com pessoas. Fala pro teu irmão, essas brigas aí não vão resolver nada, meu irmão. Esses bate-boca aí não vão resolver nada. Amém, querido? Obrigado. Deus abençoe. Pegue o pedaço de pão aí, abra com cuidado, fecha teus olhos, abaixa a tua cabeça. A Bíblia diz para a gente se examinar, querido. A Bíblia não fala para eu examinar a tua vida, mas que cada um de nós se examine. Faça essa pergunta para você mesmo: como é que eu tenho lidado quando coisas atrapalham o meu caminho? Como é que eu tenho lidado com os obstáculos? Como é que eu tenho lidado quando pessoas fazem o mal contra mim? São malfeitores. Como é que eu tenho lidado? Eu tenho pegado a espada, gritado, berrado, querendo resolver? Ou eu tenho me recolhido, eu tenho me encolhido, tenho desanimado, deprimido, fico sem alegria, fico sem prazer de viver? Queridos, quando nós vamos para um lado ou para o outro, a gente sai do caminho. E saindo do caminho, a gente entristece o Espírito Santo, porque Ele está do nosso lado para nos ajudar. Saindo do caminho, a gente apaga a chama do Espírito Santo dentro de nós. Então, queridos, vamos ser sinceros, cada um agora, com Deus. Deus, me perdoa. Peça perdão a Deus. Me perdoa, Pai. Não é difícil para eu pegar de uma espada. Às vezes eu pego, Pai. Às vezes eu me exalto. Às vezes eu levanto a minha voz. Às vezes eu tenho raiva, Pai. Nós queremos te pedir perdão, Pai. Porque Jesus é o nosso Senhor. E Ele está conosco para nos ajudar. O Espírito Santo é o meu ajudador. Por outro lado, Pai, às vezes a minha reação é o desânimo. É a tristeza, é me enclausurar que nem Elias, me encavernar. Não quero ver ninguém, não quero falar com ninguém, não quero saber de nada. Às vezes a gente vai para esse caminho. E também a solução é voltar para o caminho. Jesus disse: meu filho, minha filha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, Pai querido, nós, em nome de Jesus, vamos à Tua presença agora, graças a Jesus, pela obra perfeita e completa dele na cruz do Calvário, para te pedir perdão, Pai. Perdoa-me, meu Pai, quando eu explodo, quando eu boto para fora, quando eu até me desconheço, Senhor, porque me vejo fazendo coisas que eu me desconheço. Perdoa-nos, Senhor. Da mesma forma, Pai, perdoa-nos, Pai, quando a gente não faz oposição nenhuma à tristeza, ao desânimo, à incredulidade, ao medo. A gente se entrega, Pai,
a gente se encaverna que nem Elias, mas o Senhor vem ao nosso encontro, nos tira de dentro da caverna, desarma a gente das espadas que a gente levanta e nos mostra. Foi a palavra que o Senhor deu para Elias: volta ao teu caminho. Muitas vezes na vida, querido, a gente se perde. E quando a gente se perde, a gente tem que voltar para o caminho. Que essa manhã seja uma manhã de nós voltarmos para o caminho do Senhor. Amém? Esse é um trabalho que cada um, pessoal, individual, tem que fazer. Muito obrigado, Jesus, por esse pão. Abençoa esse elemento, Pai, que ao participarmos dele nós recebamos todas as bênçãos, graças à tua obra perfeita e completa. Nós abençoamos esse pedaço de pão e participamos dele no nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. O som da Micaía bem. É verdade, Senhor. Sonda-me, Senhor. Fecha teus olhos. Vou fazer uma pergunta bem pessoal para você. O que é que teu coração deseja? É o Senhor que fala contigo. Agrada-te de mim e eu satisfarei os desejos do teu coração. O que é que teu coração deseja, meu? Bota aí no teu coração, que eu vou interceder por você, eu vou orar por você. Que Deus te surpreenda, que Deus opere na tua vida, que Deus opere através da tua vida, que você veja Deus agindo ao teu redor, na vida dos teus queridos. Pai querido, a tua palavra diz que a palavra ainda não chegou na boca e o Senhor já sabe do que cada um aqui necessita. Cada um aqui sabe, Pai, o que o seu coração deseja. Então, Pai, ao chegarmos à casa de Deus e irmos à tua presença, nós entregamos a nossa vida nas tuas mãos. Eu entrego o meu caminho a ti, Pai. Eu confio em ti. Eu sei que o que o Senhor quer é o melhor. Então, Pai, ouve essa voz dentro do meu coração e responde-me, Pai. Responde-me como só o Senhor pode responder. Que o meu irmão, que a minha irmã, veja aqui na terra dos viventes o Senhor responder desejos do seu coração. Que ao participar da mesa, nessa manhã, ele seja curado, que ele seja liberto, que ele seja restaurado, que saia a tristeza, o desânimo, que a alegria e a esperança de dias melhores encha o seu coração. Nós abençoamos esse cálice e participamos dele no nome de Jesus. Amém. Você pode participar do cálice e dar graças a Deus. Amém? Depois você vai se levantar, vai escolher uma pessoa que o Espírito Santo vai te mostrar e diga para ele, vai dizer: minha irmã, você vai viver, esse teu coração vai viver dias muito melhores, porque Deus é fiel. Amém? Dá um abraço no teu irmão. Tem alguém que está precisando de um abraço aí perto de você.
Amém. Deus é muito bom. Deus é fiel. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Dê a mão à pessoa que está do seu lado. Dê a mão à pessoa que está do seu lado. Amém. Pai querido, eu quero te agradecer por essa manhã. Manhã de comunhão. Manhã da tua graça. Manhã da tua misericórdia. Manhã do teu amor. Manhã do teu perdão. Abençoa, Pai, essa pessoa que está do meu lado direito. Abençoa, Pai. O que ainda falta, acrescenta, Pai. Que a tua alegria, a tua paz esteja sobre a vida dele, a vida dela. A pessoa que está do outro lado, eu também abençoo, Pai. Abençoa a sua casa, a sua família. Que a tua bênção esteja sobre ele e sobre ela. Muito obrigado, Pai. Ao voltarmos para casa, leva-nos com alegria e uma boa disposição em nosso coração. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, hoje e para sempre. Amém. Pode dar um abraço ao teu irmão, desejar a ele uma semana abençoada.